Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação diariamente é que tenha em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso 330º encontro, benção pura, só vitória. Para o dia de hoje, trago para leitura e meditação o livro do apóstolo João, capítulo 10, versículo 16, com a palavra-chave, o bom pastor. Uau! A palavra diz: ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aleluia! E glórias a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Querido Jesus Cristo, neste momento apresento esta palavra para que o Senhor possa, através do nosso Consolador, Intercessor, Espírito Santo, conduzir esta verdadeira palavra para edificação de vidas, para entendimento e que assim possamos segui-la conforme a sua vontade, em concordância com o seu amor e com a sua autoridade. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, presta atenção. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Fala da igreja gentia. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. O apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para ajudar a fundar a igreja gentia. E haverá um rebanho composto tanto de judeus quanto de gentios, e um pastor, o Senhor Jesus Cristo. Continuando com o nosso estudo, outras ovelhas, do grego ala, outras do mesmo tipo. Refere-se aos crentes gentios que se unirão ao verdadeiro Israel. Cristo não será salvador nacional apenas, mas mundial. Aprisco, Israel, rebanho, a igreja universal com a sua cabeça, Cristo, o supremo pastor. Continuando com o nosso entendimento, pode-se entender que a expressão outras ovelhas se refira àqueles que não eram judeus. Como falei anteriormente, Jesus veio salvar tanto os gentios como os judeus. Sua missão abrange o mundo inteiro. Morrer pelos pecados de todos os homens. As pessoas também tendem a querer restringir as bênçãos de Deus ao seu grupo. Mas Jesus se recusa a limitar-se pelas cercas que construímos. Corroborando ainda mais para o nosso entendimento, outras ovelhas, mesmo cumprindo sua missão de anunciar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme livro de Mateus capítulo 10, versículo 6, Jesus estava ciente de que os não-judeus também seriam alcançados e, apesar de, sob a velha aliança, estes serem objetos de separação e contaminação sob a nova aliança, todos estariam unidos num mesmo povo. Essas outras ovelhas tinham necessidade dele e percebiam isso. Elas certamente o aceitariam e ele não poderia se furtar a esta empreitada. Deixá-las perdidas para trás, nunca. Ele iria buscá-las. E está fazendo isso até hoje, por meio de nós, através dos trabalhos de evangelização ou apesar de nós. A propósito, quantas aceitação temos para com grupos diferentes? Vale aqui esta reflexão. Ainda salutando sobre outras ovelhas, trago aqui um novo estudo. Eu as tenho em meu coração, debaixo do meu cuidado, e tenho certeza de que as tenho como se já as tivesse agora. Eu tenho mais ovelhas do que vós podeis ver. Também me convém
agregar estas, levar para casa, para Deus, para a igreja, trazê-las de volta de suas andanças, como uma ovelha perdida. Elas são minhas, foram compradas e, portanto, não devo negligenciá-las nem a deixar perecer. Um rebanho e um pastor, tanto judeus como gentios, ao voltarem para a fé de Cristo, deverão ser incorporados em uma só igreja, a Igreja de Cristo. Um pastor faz um rebanho, um Cristo faz uma igreja. Agregando valores para o nosso entendimento, o povo de Deus é comparado a um rebanho de ovelhas. E essa é uma boa comparação. Ovelhas são animais limpos, ao contrário de cães e porcos. Conforme 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Elas são indefesas e precisam do cuidado do pastor, conforme livro de Salmos, capítulo 23. Além disso, são propensas a se extraviar. Frequentemente, é necessário buscá-las e trazê-las de volta ao aprisco, conforme livro de Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7. As ovelhas são animais pacíficos, úteis ao seu pastor. Dessas e de outras maneiras, elas retratam aqueles que confiam em Jesus Cristo e são parte do rebanho de Deus. São parte do rebanho de Deus. Antes da nossa mensagem final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, restauradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. As palavras de Jesus nos dizem claramente que as ovelhas de Deus estão espalhadas em diferentes rebanhos, ou seja, os crentes estão nas igrejas de todas as denominações. Nos últimos dias, nosso Senhor Jesus Cristo voltará e falará palavras para chamar suas ovelhas de volta à casa de Deus. Também podemos entender que, embora as pessoas em várias denominações chamem o nome do Senhor Jesus em suas bocas, nem todas são ovelhas de Deus. Alguns apenas afirmam acreditar em Deus, mas agem como descrentes. Alguns destacam a verdade, comem dos pães para serem fartos, roubam as ofertas de Deus e se envolvem em má conduta sexual e até cometem furtos. Eles não são ovelhas de Deus, somente aqueles que realmente acreditam em Deus, têm uma boa humanidade e amam a verdade, são as ovelhas de Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. Quando ouvem algumas pessoas testificarem que nosso Senhor Jesus Cristo voltou, expressou a verdade e começou uma nova obra, eles buscarão e investigarão com o coração aberto e se concentrarão em ouvir a voz de Deus. Uma vez que eles reconhecem a voz de Deus a partir das palavras de Jesus Cristo retornado, eles sairão de suas denominações, seguirão os passos de Deus e retornarão diante de Deus. Estas são pessoas que Deus escolherá e trará para a casa de Deus nos últimos dias. No entanto, aqueles que não acreditam verdadeiramente em Deus não se concentram em ouvir a voz de Deus, e mesmo quando ouvem as palavras de Jesus Cristo retornado, eles não podem reconhecer a voz de Deus, mas até mesmo julgar, resistir e condenar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo retornado. Eles não são ovelhas de Deus e serão abandonados e eliminados por Deus. Portanto, nos últimos dias, meu irmão, minha irmã, Deus falará palavras para revelar às pessoas, classificar tudo de acordo com sua espécie e, finalmente, levar aqueles que realmente acreditam em Deus e amam a verdade de todas as religiões e denominações a voltar diante dele. Este é o cumprimento das palavras do Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20.
No livro do apóstolo João, capítulo 10, versículo 27, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Assim como as palavras de Deus dizem, onde quer que Deus apareça, ali a verdade é expressada, e ali estará a voz de Deus. Apenas os que são capazes de aceitar a verdade podem ouvir a voz de Deus, e apenas tais pessoas estão qualificadas para testemunhar a aparição de Deus. Olha, se a sua maior alegria é experimentar a graça de Deus transbordando de você para o bem de outros, então a melhor notícia em todo o mundo é que Deus fará o impossível através de você para a salvação de pessoas desconhecidas. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Querido Pai Celestial, muitíssimo obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No dia de hoje, sempre pedimos perdão pelos nossos erros e pecados, transgressões, pelas nossas iniquidades. Apresentamos ao Espírito Santo todo o nosso tipo de erro, Pai, porque não queremos estar em oculto diante de Ti. A palavra de hoje nos instrui que somente há um pastor, e as ovelhas do seu rebanho estão espalhadas pelo mundo. Que a nossa mensagem, Pai, possa ser levada em outras áreas, em outros continentes, avançando as fronteiras, alargando o entendimento, e que vidas sejam alcançadas, restauradas, edificadas, e que mais ovelhas possam voltar para o seu rebanho. Apresentamos as nossas famílias, parentes queridos, e a cada um que tem aqui participado desse estudo, que sejamos restaurados, edificados. Pedimos que nos auxilie no tempo da adversidade, na calúnia do difamador, e que possamos resistir de todo o mal. Em nome de Jesus, em santa autoridade, com tudo que semeamos e falamos, mais uma vez, amém e graças a Deus, graças a Deus. Não hesite em compartilhar esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. E lhe faça um convite aqui embaixo, dê um clique, seja membro, faça parte da nossa família. Através da sua atitude, estará apoiando a nossa causa. Que Deus nos abençoe.